Boa noite. Hoje a nossa palavra vai ser um pouco diferente. Hoje ele vai pregar comigo. Alô? Que isso, hein? Você que vai pregar comigo. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel. Que medo da Carol deu Cadê a agora. Carol? Quase, hein? Quase que eu venho aqui só para dar a bênção apostólica. É algo diferente, né? Minha voz é mais baixa. Tá ótimo para mim. Eu sei que tem sido muito desafiador para você ser um jovem temente ao Senhor, um jovem crente com a letra C maiúscula, que suporta as pressões, as ideologias desse mundo, cobrança da sociedade, enfim. Muita coisa tem acontecido, né? E nós temos tido acesso também a muita coisa. Hoje a velocidade da informação, são pornografias, redes sociais, sexo, é muito pecado. E os jovens, eles estão diante de tudo isso e precisam se manter firmes e santos. Todos os jovens estão diante de tudo isso, mas nós, crentes, precisamos nos manter firmes e santos. Só que diante de tudo isso ainda tem o quê? A necessidade de aceitação, de pertencimento, de se encaixar. Encaixar onde? Eu preciso me encaixar no grupo, eu preciso me encaixar nos padrões de beleza, eu preciso me encaixar nas modinhas. Agora está todo mundo tomando monjauro e está todo mundo roubando monjauro também, mas não precisa, a gente não precisa disso, amém? Mas imagina que tudo que sai na rede social a gente começa a fazer? Tudo que sai na rede social a gente começa a seguir? Quem é que tem um amigo, uma amiga, que você fala assim, cara, essa garota é influenciável. Esse garoto é influenciável, não é? Ai, tudo que falam acredita, tudo que falam quer fazer, tudo que falam quer seguir, qualquer modinha já quer se vestir, já quer se comportar, já quer falar desse jeito. Mas é assim na nossa vida. É assim que acontece. E aí acontece o quê? Um desequilíbrio, onde a necessidade de fazer parte, ela pode nos afastar de Deus, nos tirar do centro da vontade de Deus e nos afastar daquilo que Deus nos chamou para ser. E aí por isso que eu quero ler com você Daniel, capítulo 1, o verso 8. Amém? Azul. Ali. E a palavra do Senhor diz assim: resolveu Daniel, repete comigo, resolveu Daniel, mais forte, gente, resolveu Daniel. O que Daniel fez? Resolveu. Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui diante da Tua igreja para compartilharmos um pouco, Pai, da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra ela venha acertar em cheio os nossos corações, que nós sejamos apenas o canal do fluir do Teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui com as nossas mentes transformadas, entendendo, Pai, a importância de estarmos em obediência daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Daniel, aqui a palavra diz que ele resolveu firmemente não se contaminar. E Daniel, ele era um jovem, assim como vocês são. Pensou que eu fosse falar eu e você, né? Assim como vocês são. E Daniel, ele também foi tentado, vamos dizer assim, ele também precisou enfrentar as pressões do mundo. Mas quem foi Daniel? Vamos contextualizar essa história. Essa é a minha parte, tá? Vamos lá, todos aqui já ouviram falar da história de Daniel? Tem alguém aqui que não ouviu falar de Daniel? Todo mundo? Nossa, todos crentes, todo mundo ouviu falar de Daniel. Daniel foi um jovem, né, que no exílio da Babilônia,
Nabucodonosor escolheu Daniel e seus amigos. E alguém aqui se habilita a dizer por que escolheu Daniel? Vamos lá, vamos participar, já que tem pouca gente, a gente está aqui. Alguém se habilita a dizer por que ele escolheu Daniel? Engraçado que eu olho para as pessoas, elas desviam um olhar assim, ó. Tipo, não é comigo. Fala aí. Daniel era sábio. Mais alguém? Forte, boa aparência. Mais? Porque ele não ia se contaminar. Vamos lá. Daniel era jovem israelita, né, e foi escolhido para servir no palácio, recebendo educação, uma nova identidade. Quantos sabem aqui qual era a nova identidade de Daniel? Começa com B. Beltazar ou Beltesazar. Né? Tentaram trocar a identidade de Daniel. E como é que estavam trocando a identidade? Estavam dando um novo cargo para ele, um novo nome, inclusive queriam mudar a alimentação de Daniel. Falaram assim, ó, a partir de agora, você vai ser uma nova pessoa. Então, trocou nome, trocou hábito e trocou alimentação. E por quê? Daniel era um cara que influenciava pessoas. E eles queriam fazer o quê? Queriam influenciar aquelas pessoas com a visão de Daniel. Só que Daniel, ele não aceita perder o princípio que ele tinha. Daniel, ele se mantém firme. E enquanto a gente preparava isso, a gente conversava um pouco, e eu fiquei pensando em quantas vezes eu e você já fomos convidados a participar de algo novo, porém a gente precisava largar alguma coisa que a gente tinha como princípio. Afinal de contas, aqui, quem nunca foi chamado para uma festa, onde você teria que falar para os seus pais que não era exatamente no lugar onde aconteceria a festa, era em outro lugar? Só aconteceu comigo, quando eu era jovem? Só comigo? Vocês nunca precisaram falar assim, não, eu vou na casa do meu amigo Gabriel, só que eu estava lá na casa do Francisco. Só aconteceu comigo isso? Só aconteceu comigo? Tem gente que está falando assim, só acontece, acho que eu não estou entendendo a pergunta não. Vocês nunca falaram para vocês, vocês nunca falaram que ia para um lugar e sem querer, querendo, foram para outro? Óbvio, né? Óbvio. Porém, a gente tem um jovem na Bíblia que ele não fazia isso. Ele era fiel. E esse jovem se chama Daniel. Com Daniel não tinha isso. Com Daniel, ele era firme no que ele queria. Ele estava separado, ele queria santidade, e ele escolheu realmente ser diferente, não se amoldar, tá certo? Amoldar com as coisas que estavam oferecendo para Daniel. Ele falou, não preciso disso, eu não preciso dessas iguarias, eu não preciso falar que nem eles, eu não preciso me comportar como eles. Porém, Daniel era muito sábio. Essa sabedoria de Daniel que chama muito a atenção da gente. Porque falaram para Daniel, você tem que comer essas comidas. E ele não podia bater de frente, só que ele teve uma inteligência muito grande. Ele chama e fala assim, eu posso só me alimentar de, esqueci o nome, legumes e água? Eu posso me alimentar só de legumes? Eu ia falar verdura, por isso que só de legumes e água. Ele não estava infringindo nada. E enquanto a gente conversava sobre essa palavra, eu lembrei de um lugar que eu trabalhei e sempre queriam demitir uma menina. Certo, quem assumisse aquela equipe queria demitir aquela garota. Só que ela era sobrinha de um dos diretores que era dono da empresa.
E todo mundo tentava, vinha até mim e falava, eu quero demitir fulana de tal, me dá as informações dela. Eu dava as informações e chegou uma gerente nova e falou assim, Fabrício, preciso da sua ajuda, eu quero demitir aquela menina. Eu falei, olha só, é algo muito difícil, porque ela é sobrinha do dono e ele não assina a demissão dela. Aí ela deu uma risada para mim e falou assim, mas você me ajuda a preencher esse documento? Eu falei, claro. E ajudei ela a preencher o documento. Isso foi um dia após o almoço. E ela saiu, eu falei, mais uma, não vai conseguir. E no outro dia de manhã ela chega, rindo para mim, cedo, e me entrega, pode fazer a demissão dela. Eu falei assim, como você conseguiu? Ela falou assim, foi simples. Eu cheguei na sala da diretoria e falei assim, olha só, eu estou com um problema na minha operação, tem uma pessoa que faz isso, faz aquilo errado, que não sei o quê. Aí o tio dela falou assim, demite essa menina agora. Então tá, assina a demissão. Quando ele olhou, era a sobrinha dele, ele já tinha falado. Eu falei, nossa, que inteligência dessa pessoa. Ela não precisou bater de frente, ela só precisou mostrar quem era aquela pessoa. E Daniel, se vocês perceberem, Daniel não bate de frente. Eu posso comer legume, beber água, então tudo bem, me deixa aqui. E Daniel fez. E a Bíblia vai dizer que depois de alguns dias, o que acontece com Daniel? Ele está mais o quê? Forte e mais belo. Porque ele cumpriu um princípio. Ele não se contaminou com as iguarias do rei. E essa sabedoria de Daniel que às vezes a gente precisa ter. Não é que a gente precise burlar nada, mas a gente tem que saber quais são os nossos princípios e até onde a gente pode ir. E não pode trocar os nossos princípios por melhor que tenha aparência. Afinal de contas, a Bíblia vai falar que são as iguarias do rei. E Daniel, ele não troca. Não troca o princípio dele por isso. Eu queria que você refletisse nesse momento. Você troca os princípios do Senhor por algo? Você tem trocado os princípios do Senhor? Daniel, hoje em dia, ele seria uma pessoa o quê? Diferente. Verdade ou mentira? Porque ele não se contaminou. Como a pastora falou aqui, hoje existem uns padrões que a gente deve seguir, né? De repente, eu entro numa loja e compro a calça, ela é apertada. Mês seguinte a calça já tem que ser larga. Daqui a 6 meses a calça aperta de novo. E a gente está assim. A gente vai andar fora da moda? Não estou falando de moda, vocês estão me entendendo. Eu estou falando do que você segue. Hoje em dia, antes ficar era ruim. Hoje em dia, se você nunca ficou com ninguém, você está errado. Como eu falei, mentir antes. Teve um dia que o Bernardo ele não mentiu para a gente. Ele não falou. Ele omitiu uma informação. A gente chamou, vem aqui, meu filho. E às vezes a gente faz isso, né? A gente não quer mentir, mas a gente omite. Por quê? Hoje em dia está muito assim. Hoje em dia as pessoas estão sendo muito espertas, né? Para seguir alguns caminhos. E Daniel, ele não faz nada disso. Daniel, ele quer realmente ser uma pessoa diferente, porém, ele quer andar nos princípios do Senhor. Eu sou do papel. E eu gosto disso que você falou, né? Que Daniel decidiu, Daniel resolveu. E uma decisão, ela começa no coração dele. Essa decisão que ele tomou começou no coração dele. Tem uma outra versão que fala assim: Daniel propôs em seu coração não se contaminar.
A decisão de ser diferente, a decisão de se posicionar, a decisão de honrar a Deus, ela começou de dentro para fora. Ela não começou de fora para dentro. Não é uma decisão fruto de uma pressão de alguém, não é uma decisão fruto de uma opinião de alguém, não é uma decisão fruto de regras impostas por alguém, mas são convicções internas. São convicções que precisam estar dentro de nós. É a gente entender que certas posturas não cabem, que certas falas não cabem, que certas amizades não cabem, que certos comportamentos não cabem, certos lugares não cabem mais eu ir, certas amizades não cabem mais eu ter, certos hábitos não cabem mais, não cabem mais, não cabem para você, não é para você, não é para você compartilhar, não é para você estar, não é para você fazer. E aí talvez você fale, mas pastor, eu preciso provar disso. Mas pastora, todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo se envolve. E aí a sua mãe, com certeza um dia, já disse aquela famosa frase que é: você não é todo mundo. Ah, todo mundo vai, todo mundo fala, todo mundo faz. E daí? Você não é todo mundo. O Senhor tem um propósito único, especial, direcionado para cada um de vocês. A palavra de Deus fala que Ele sonda e conhece os nossos corações. A palavra do Senhor diz que Ele te conhece quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Olha que coisa poderosa. Ele te conhece desde que você estava no ventre da sua mãe. O mundo, ele pode tentar te mudar. O mundo pode tentar te influenciar de muitas formas. Mas ele não pode mudar o seu coração se ele estiver firme em Deus. Amém? Ele não pode tocar no seu coração se você estiver firmado na rocha que é Cristo Jesus. O que Romanos 12:2 diz? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem outra versão que não fala não vos conformeis, ela fala não vos amoldeis. O que significa isso? Não tomar forma, não tenta se enquadrar naquilo que não é para você, não tenta fazer aquilo que não é princípio de Deus para você, não tome forma de algo que não cabe, que não é o que o Senhor projetou, que não é o que o Senhor desenhou para a sua vida. Você não precisa estar no padrão do mundo, você não precisa estar no padrão que esse mundo estabeleceu, você precisa se manter diferente. E foi isso que Daniel fez. Ele simplesmente buscou se manter diferente. E essa diferença, a gente quer trazer um pouquinho do que seria essa diferença hoje na minha e na sua vida. Eu sei que muitos aqui hoje ainda não começaram a trabalhar. Mas quando vocês começarem a trabalhar, talvez vocês recebam algumas propostas que não cabem num servo do Senhor. De repente olha só, você deixa passar essa mercadoria aqui, que para a empresa ela não vai fazer falta não. Para a empresa não faz falta não, deixa passar, faz vista grossa. De repente o Alex na empresa dele lá, vai ter alguém que faz os contratos, vai falar pro cara assim, você está contratando tantos produtos, mas faz um negócio, paga um pouquinho a mais, que eu vou liberar um produto para você, mas esse valor a mais, paga para mim, não paga lá para o Alex não. Isso aí são propostas que vão surgir para vocês, e vocês não podem de maneira alguma negociar. Muitos de vocês ainda não estão namorando. Ainda. E quando começar a namorar, talvez peçam uma prova de amor para vocês. Ei,
Isso não é prova de amor, tá? Pelo contrário, isso ele está dizendo que não te ama. Não está dizendo que não te ama. O mundo fala, mas você vai casar sem experimentar? Claro, é o que diz a palavra. E se não der certo? Dá sim. Fica tranquilo, dá certo. Não dá, Júlia? Dá certo. Quantos anos juntos? Juntos 25, casado 20. Então dá, gente. Então eu acho que deu um pouquinho certo, né? Só um pouquinho. Deixa eu ver mais aqui. Amizades. Às vezes a gente quer pertencer em alguns lugares a uma rodinha que não é para mim e para você. Isso não acontece só com crianças, jovens, não, vai ser com toda a sociedade. Vão te convidar para lugares, para conversas que não cabe mais a você. Pode até você falar, não, mas ali é tranquilo, só tem umas piadinhas, só tem, às vezes a gente fala mal de fulano, de ciclano. Ei, um filho de Deus não se assenta nessa roda. Um filho de Deus precisa saber com quem ele anda e escolher melhor as amizades. É engraçado que aqui tem a Bia, foi pouco, mas tem a Júlia, que foi adolescente. Eu sempre falava dos meus amigos, mas sempre eram os mesmos. Por quê? Você não fazia amizade? Claro que fazia e faço até hoje. Porém, a gente tem que saber quem vai andar com a gente, quem vai estar no mesmo propósito. Algumas pessoas vão passar pelas nossas vidas. Agora, você se permitir ouvir algumas coisas por amizade, só para estar no meio, não vale a pena. Vamos lá. O que você posta hoje para bombar na rede social, você tem que ser polêmico. Cuidado com isso. Que algumas vezes você está esquecendo seu valor como cristão, para estar entrando numa hype, né? Uma hype aí. Eu preciso bombar no TikTok, no Instagram, não sei aonde, e eu preciso falar um pouquinho disso aí. A gente vai olhar para a Bíblia. Daniel não fez nada disso. Daniel não fez nada disso. E Daniel foi referência. Vocês acham que não tinham outros jovens na época de Daniel? Claro que tinha, ele estava ali para quê? Para influenciar pessoas. E esses jovens eles não são mencionados. Mas Daniel, por ter se mantido firme, ele foi mencionado na palavra. E isso é muito interessante, porque se você faz a mesma coisa que todo mundo, você é só mais um. Agora, se você é diferente, que você não faz o que as pessoas fazem, vão ter que falar de você. Vão ter que falar de você. E a gente vai ler aqui que a Bíblia fala muito de Daniel, fala muito do posicionamento de Daniel. E Daniel estava ali, ele precisava influenciar outras pessoas. Porém, para isso ele precisava abrir mão de princípios. Ele não abre mão de princípios. E a Bíblia relata isso, ele não abre mão de princípios. Troca nome, dá um alimento, faz o que for, joga na cova, faz tudo com Daniel. Mas ele não abre mão da fé que ele tem. E ele é mencionado na palavra. Não abra mão da fé que você tem. Para nada e para ninguém. Não abra mão. Seja firme no seu posicionamento. Quando tiver dúvida, vai na palavra. Vai na palavra. Converse com seu líder, converse com seus pastores. Mas não faça nada porque as pessoas estão fazendo. Não faça isso, gente. Não faça. Seja firme no seu posicionamento. Afinal de contas, ser fiel ao Senhor, existe uma recompensa. E não uma recompensa de homens.
há uma recompensa do céu. Amém. Deus honra quem o honra. Isso é tão poderoso, né? Deus honra quem o honra. E a coragem de hoje em se posicionar vai gerar frutos eternos. Talvez hoje seja muito doloroso para a gente se posicionar em algumas situações, mas a gente precisa pensar que a gente faz isso, porque isso vai gerar frutos eternos. O posicionamento hoje, ele gera livramento amanhã. A decisão de hoje, ela gera proteção para nós amanhã. Escolhas certas hoje, elas garantem o nosso destino. E aí, conversando e meditando nessa palavra junto com o Fabrício, o Senhor colocou no meu coração: o que nós precisamos decidir hoje? O que nós precisamos resolver hoje? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso começar? O que eu preciso renunciar? O que eu preciso me afastar? E a palavra diz, né? Foi logo que a gente leu Daniel 1:8, que ele resolveu firmemente. Talvez algumas coisas a gente já tenha até resolvido, mas a gente resolveu mais ou menos. A gente resolveu, mas de vez em quando a gente volta lá. A gente resolveu, mas na verdade a gente não resolveu. E o Senhor nessa noite nos incomoda a resolver, a decidir firmemente. Eu preciso parar de fazer fofoca. Eu preciso parar de mentir. Eu preciso parar de roubar na empresa onde eu trabalho. Eu preciso parar de fazer isso. Eu preciso largar tal amizade. Eu preciso parar de assistir pornografia. Eu preciso parar de transar se eu ainda não casei. O que eu preciso largar? O que eu preciso abrir mão? O que eu preciso fazer? E eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero te convidar aí no seu lugar mesmo, colocar a mão no seu coração. Enquanto Cleitinho ministra aqui, eu quero que você comece a trazer à memória: Senhor, o que eu preciso me posicionar? O que eu preciso fazer para viver coisas extraordinárias em Deus? O que eu preciso largar para que o Senhor possa me usar para marcar essa geração, para fazer a diferença nessa terra? Eu quero ser um Daniel em 2025. Eu quero ser um Daniel em Vila Isabel. Eu quero ser um Daniel dentro da minha faculdade, dentro da minha escola, dentro do meu trabalho. Eu não estou preocupada se vão me chamar de careta, de esquisito, de diferente. Mas eu estou preocupada se eu estou agradando o coração do Senhor. Eu quero agradar o coração do Senhor. Mas eu te pergunto nessa noite: o que você precisa abrir mão? Aonde você precisa se posicionar para que você agrade o coração do Senhor?